trazer uma palavra para resumir o capítulo 1 de Ruth, qual que você acha que seria a palavra que resumiria o capítulo 1? Quando você vê este quadro de uma nora que abre mão do seu povo, que abre mão de voltar para a casa dos seus pais e seguir a sua sogra em direção a Belém, que faz uma aliança não apenas com Noemi, mas com Deus de Noemi. Qual é a palavra, se você fosse resumir este capítulo 1, quem pode dizer assim, uma palavra que resume este capítulo 1? Alguém pode dizer? Oi? Lealdade. O presbítero disse lealdade. Tem outra palavra? Alguém que queira dizer outra palavra que resume este... Oi? Amor. Amém. Eu creio que essa é a palavra principal. Está até aí na revista, né? Está aí na de vocês? A minha do professor está aqui. A palavra-chave é amor, lealdade. Tem outra palavra que os irmãos queiram dentro desse texto? Que resume este capítulo 1? Tem mais alguma palavra? Fidelidade, né? Então, são palavras que resumem este relacionamento e o início de uma nova caminhada. Eu creio que Noemi viveu 3 fases da sua vida. Na primeira fase, a fase que ela está vivendo a crise, sai de Belém para Moabe. A segunda fase é onde os seus filhos se casam e ali o seu marido morre, seus filhos morrem e ela fica com as suas noras. E a terceira fase é agora que ela está voltando, ela e Ruth, para Belém, porque Deus voltou a derramar prosperidade sobre a sua terra. Então ela está vivendo mais uma fase na sua vida. O que é interessante na vida do crente é que jamais quem vive debaixo do propósito de Deus vive na mesmice. Nós vamos passando de fase para fase e parece que cada vez mais difícil, mas é Deus nos preparando e nos guiando para o lugar que Ele preparou para nós. O lugar que Deus preparou para nós é muito melhor do que você possa imaginar. O lugar que Deus preparou para você é muito mais lindo do que você possa sonhar. A Bíblia diz que Deus nos dá muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então Deus tem um lugar preparado para mim e para você. Eu não sei qual é a fase que você está vivendo hoje. Eu lembro das minhas fases. Eu vivi diversas fases na minha vida e eu posso separar várias fases da minha vida. E eu estou vivendo agora esta fase. Mas eu sei que amanhã, daqui a alguns anos, Deus terá uma nova fase para a minha vida. Nós, igreja, Assembleia de Deus Restauração, estamos vivendo uma nova fase. Estamos indo debaixo de uma palavra, não havia perspectiva. Nós estávamos como Pedro, pescando a noite inteira e não pegando nada, mas Jesus liberou a palavra e nós agimos mediante a palavra liberada e Deus começou a prosperar. E nós estamos vivendo uma nova fase, um novo momento, e eu creio que Deus está nos preparando para algo maior que virá pela frente. Amém? Então, qual é a fase que você está vivendo hoje? Pare para pensar. Glória a Deus. Então, Noemi está vivendo esta fase, e esta fase, a palavra que resume é amor. Quem sabe você passou por fases que a palavra que resumia era sofrimento, era dificuldade, era enfermidade. Mas hoje, Noemi e Ruth estão vivendo a fase do amor. Aí quando você vê a fase do amor, parece que está tudo lindo, tudo perfeito. Não. Ruth e Noemi estão voltando tendo seus maridos mortos. Estão voltando viúvas para a terra do pão. Então, mas elas estão entrelaçadas por um verdadeiro amor. E não apenas um amor humano, natural, mas um amor sobrenatural. Um amor debaixo de um propósito de Deus. Coisa boa é viver debaixo do propósito de Deus. Pergunta para o irmão que está do teu lado, pergunta para ele, você está vivendo debaixo do propósito de Deus? Glória a Jesus. Então, nos capítulos anteriores nós
fizemos aí uma visão panorâmica, uma visão completa acerca dos textos, dos capítulos do livro de Ruth. E nós vamos agora estudar versículos os capítulos por capítulos, para conhecermos os principais personagens deste estudo bíblico, que é Ruth, Noemi e também Boaz, que virá a ser o futuro marido de Ruth. Glória a Deus. Nós vamos estudar nesta lição aqui o relacionamento entre essas duas mulheres, Noemi e Ruth, unidas por um amor profundo e um amor mútuo, e não apenas um amor mútuo, mas de intensa mutualidade, ou seja, elas amavam umas às outras de forma igual, elas amavam de forma recíproca, ou seja, Noemi amava Ruth tanto quanto Ruth amava Noemi. É triste quando você ama alguém e aquele alguém não te ama, não é isso? Mas aqui não, porque quando Deus une pessoas, o amor é compartilhado. É esse um dos primeiros sinais, está entendendo? Quando foi Deus que uniu, o amor é compartilhado. Glória a Deus. Então, o amor aqui é intensa mutualidade. E há um caráter voluntário de doação. Cada uma se dedica em doar-se pela outra, da sogra para a nora e da nora para a sua sogra. Aleluia. Primeira parte da nossa lição, nós vamos conhecer a proposta de Noemi. Ela estava vivendo, em primeiro lugar, uma crise em família. Quem aqui já viveu crise em família? Eu não sei qual é o tipo de crise em família que você já viveu, mas a crise que Noemi e Ruth estão passando aqui é a crise da viuvez. Marido morreu, e não é marido como nos dias de hoje. Marido morreu nos dias de hoje, tem aposentadoria, não é isso? Naquela época não. Marido morrer significava depender dos outros. E naquela época de crise, de fome, de crise financeira, crise econômica, imagine qual é o pensamento desta mulher que perdeu o amor da sua vida e ainda ficou, quem sabe, endividada, quem sabe sem esperança do que vai comer amanhã. Então elas estão vivendo uma crise terrível, uma crise muito grande, né? As circunstâncias da vida de Noemi. Então nós precisamos entender que eu creio que a dificuldade é do tamanho da vitória, amém? A dificuldade e o problema é proporcional à vitória que você vai alcançar. Quanto maior o propósito de Deus na sua vida, às vezes Deus te faz passar pelos vales mais profundos, pelas dificuldades maiores, é porque Deus quer te colocar em lugares mais altos. A Bíblia nos compara como flechas na aljava do Senhor, flecha nas mãos do valente. E você sabe que quanto mais longe você quer lançar a flecha, o que você tem que fazer? Puxar ela para trás. Então, quanto mais Deus puxa para trás, quanto mais Deus faz pressão na gente, mais longe nós iremos alcançar. É por isso que Jesus ensinou os seus discípulos acerca das bem-aventuranças. O que significa bem-aventurança? É feliz. Felicidade é um pouco diferente de alegria. A alegria é um sentimento momentâneo. Também é um fruto do Espírito. O Espírito gera em nós a verdadeira alegria. Mas há outras coisas que alegram o coração do homem. Tanto quanto não são, às vezes muitas coisas não são tão espirituais, são mais carnais, outras são espirituais, umas são santas, outras são pecaminosas, mas existem várias coisas que alegram o coração do homem, mas o homem verdadeiramente feliz é aquele que está debaixo do propósito de Deus.
E Jesus vai ensinar acerca das bem-aventuranças, mostrando, olha, vale a pena ser perseguido, vale a pena ser caluniado, vale a pena passar por momentos de choro, de lágrimas, de decepções, porque antes de vocês, todos os profetas passaram por isso. Então, quando vocês passarem pela prova, regozijai-vos. O que é regozijar? É fazer festa. Está passando dificuldade? Faça festa. Aí agora você entende, porque quanto maior a dificuldade, maior é a vitória. Libera essa palavra sobre a vida do teu irmão. Diga para ele: quanto maior a tua dificuldade, maior será a tua vitória, em nome de Jesus. Você acredita nisso? Ah, pastor, mas eu quero ficar aqui de boa, na minha, eu não quero muita dificuldade não, também não precisa muita vitória não, aleluia. Mas quando Deus tem um propósito na vida da gente, a gente não vive o que quer, a gente não escolhe o que vai viver, quem escolhe o que a gente vai viver é Ele, o propósito é dEle, a escolha é dEle, a chamada é dEle. Então, se Deus te escolheu, você querendo ou não, Ele vai fazer você passar pelo que você tiver que passar, e vai colocar onde Ele tiver que colocar você. Quem é de Jesus aqui, levanta a mão. Glória a Deus. Então deixa Jesus te guiar. Ah, pastor, eu não quero. Quem disse que depende de você querer? Você não diz: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Se Ele é Senhor, Ele é dono. Então Ele faz de mim e de você o que Ele quiser. Mas quantos creem que Deus sempre tem o melhor para nós? Ainda que seja passando pelo deserto, vamos chegar até a terra prometida, aquela que mana leite e mel, para a glória do nome do Senhor. Amém? Então ela passou por momentos, circunstâncias difíceis. Amém? O seu marido se chamava Elimeleque, que significa meu Deus é rei, e ele morreu, né? Seus filhos, olha o nome dos filhos: Malom significa doença e Quilion significa definhamento. Como é que dá um nome para o filho? Eu vou ter 2 filhos, aí um eu chamo, você vai ser doença. Ô doença, você é lindo, doença. Aí nasce o outro, aí diz: rapaz, o nome desse é doença, e esse aqui vai ser igual, definhamento. Definhamento da Silva Souza. Imagine só, irmãos, como é que dá um nome desse? E nem Carvalho, né? Então, irmãos, os pais davam nome aos seus filhos pela circunstância que eles estavam vivendo. Provavelmente o momento que Elimeleque estava vivendo e Noemi estava vivendo, talvez seja de doença, de enfermidade, por isso eles deram esse nome aos seus filhos, né? E eles se casaram, tiveram morte prematura e deixou 3 viúvas dentro de casa. Uma se chama Ruth. Ruth significa amizade, coisa linda, né? E Orfa significa pescoço. Considerando a expressão que os nomes tinham na antiguidade, é provável que esses 2 irmãos, Malom e Quilion, não tivessem boas condições de saúde desde o nascimento. Observe que o seu pai morre e os seus 2 filhos também morrem de forma prematura. Até se casaram, mas morreram cedo. Quem sabe esses 2 tinham problemas, né? Tinham enfermidades de fato, e por isso receberam esses nomes tão, né, diferentes. Então a vida de Noemi significa agradável, ou em outra, e também doçura, aquilo que é doce, aquilo que é agradável. E ela acabou se tornando amarga ao perder os seus 2 filhos e o seu marido, como ela mesmo disse que haveria de se chamar Mara, que significa amargosa. Então, pensei que você já tinha acostumado com essa piada. Segundo, ela pôde tirar força da fraqueza. Glória a Deus. A Bíblia nos ensina a tirarmos força da fraqueza. O apóstolo Paulo disse: eu pedi para Deus afastar de mim aquele que me perseguia, aquele que me esbofeteava por 3 vezes, e Deus disse: Paulo, a minha graça te basta.
Aí ele disse: agora eu me gloriarei das minhas fraquezas, porque quando penso que estou fraco, é aí que eu estou forte, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós temos que tirar força da fraqueza. Então nós todos estamos sujeitos a dias maus. Como eu falei no início, fases na nossa vida, você já viveu isso, e quem sabe você pode viver amanhã. Como o baiano diz, Deus é mais. Mas quem sabe o dia mau pode vir. E a Bíblia diz no livro de Eclesiastes, também no Eclesiastes capítulo 12: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Lembra do Senhor enquanto você ainda é jovem, antes que venha o dia mau. Então dias maus podem vir para todos. A diferença é como cada um se comporta. Alguém diz que a prova nos deixa mais forte. Depende de como você reage à prova. Tem gente que depois da prova ficou traumatizado. Tem gente que depois da prova se trancou no quarto e ficou depressivo. Tem gente que no meio da prova tirou a própria vida. Então a questão não é a prova, é como você reage na prova. Se hoje eu te pegasse aqui, pegasse 3 irmãos aqui e dissesse: olha, hoje você vai dar um passeio na fornalha de fogo. Obrigado. Eu não, né? Quem sabe o governo chamasse 3 crentes aqui da restauração para você passar amanhã de manhã cedo dentro da fornalha de fogo. Ou seja, você ia morrer, né? Mas como que você ia dormir à noite? Como que você ia se comportar diante desta ameaça? Sendo que amanhã você sabe que há uma sentença de morte para você. Imagine, irmão. Tem alguém aqui que ia morrer do coração já, só com a notícia, né? Mas a Bíblia diz que quando Sadraque, Mesaque e Abednego ouviram a notícia de que seriam lançados na fornalha de fogo, eles olharam para o rei e disseram: olha, o nosso Deus tem poder para nos livrar, mas ainda que Ele não nos livre, nós não nos prostraremos diante dos teus deuses. Aleluia. E a Bíblia diz que quando eles entraram na fornalha de fogo, o 4º anjo da fornalha entrou com eles e passeava no meio do fogo. As cordas se queimaram, mas eles permaneceram intactos. Então não é a prova, é a forma como você reage a ela. Prova vem para todos. Ah, mas você não sabe o que eu passei. E você sabe o que eu passei? Todos nós já passamos por alguma coisa, mas não é a prova. Tem gente que passa por um lagozinho e desiste da vida. E tem outros que passam pelo meio do mar vermelho e sai mais forte, revestido, renovado. Então não é a prova, é quem você é na prova. Agora cutuca o irmão e pergunta para ele: quem você é na prova? Hein? A Bíblia diz: não te mostres frouxo no dia da prova. Ou seja, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então nós não podemos nos mostrar frouxos diante das lutas e das dificuldades. Nós temos que nos posicionar da forma certa. Então Noemi não se escondeu os seus sentimentos. Ela também não se entregou a eles. Nós podemos chorar? Sim, mas não podemos nos entregar. Nós podemos ficar tristes com algumas coisas? Podemos, mas não podemos deixar que essa tristeza venha germinar e gerar raízes de amargura no nosso coração. Então ela não se entregou à tristeza, nem à autopiedade, nem à autocomiseração. Quando ela soube que Deus havia abençoado Belém, ela tomou uma decisão, ela tomou uma atitude. Quão difícil é tomarmos atitude quando a gente vê que está tudo dando errado ao nosso redor. Não é verdade ou não é? Quando está tudo dando errado ao seu redor e uma oportunidade aparece, é difícil você tomar uma atitude. Mas há um Deus que cuida de nós, irmãos. E Deus sempre irá providenciar uma porta de escape.
A Bíblia diz que quando Jesus apareceu para a mulher samaritana, estranho isso aqui, viu? Desliga aqui para mim. Quando Jesus apareceu para a mulher samaritana, parou. É o piloto ali. Jesus conversou com ela e conversou, e depois ele disse: chama teu marido e vem cá, não é isso? E o que ela disse? Eu não tenho. Aí Jesus revelou e disse: tu tiveste 5 e o que agora você tem não é seu. Ou seja, ela teve 5 frustrações e Deus está colocando ela diante de uma nova oportunidade. Deu errado 5 vezes e agora Deus está colocando diante de uma nova oportunidade. Agora vai dar certo. Pergunta para o irmão que está do teu lado: quantas vezes já deu errado na sua vida? Aleluia. Hein? Quantas vezes já deu errado? Você fez, deu errado, fez, deu errado, fez, deu errado de novo. Todos os homens prósperos da terra fracassaram muitas e muitas vezes até alcançar a vitória. Não tema o fracasso, aprenda com eles. Não tema a prova, aprenda na prova. Não, aleluia, não temas as dificuldades da vida. Você vai se posicionar. E a Bíblia diz que quando chegou a oportunidade, que ela soube que Belém estava prosperando, ela tomou uma atitude em meio à tristeza e à dor, e ela andou cerca de 120 quilômetros. Quantos quilômetros você andou para chegar até aqui? 120 quilômetros a gente vai de quê? É Feira de Santana, né? Mais ou menos. Vai de ônibus, de carro. Noemi, veinha, foi andando. Eita glória, aleluia. Chegou lá, Deus já tinha preparado a vitória para ela. Glória a Deus. Diga para o teu irmão: vale a pena trilhar os passos em meio à dificuldade, diante do propósito de Deus. Diga para ele: Deus tem preparado o melhor para você. Glória a Deus. Então, irmãos, ela tirou força da fraqueza. Quem você é diante da prova? Como você reage quando as coisas ficam difíceis? Como você se posiciona quando dá tudo errado na sua vida? Se ela tivesse entregado aos seus sentimentos, ela jamais teria tomado uma decisão tão desafiadora. Eu já fui uma pessoa assim, que me abatia muito, né? Com os fracassos, com as dificuldades, quando as coisas davam errado. Mas Deus passou a me ensinar uma coisa chamada resiliência. O que é resiliência? A capacidade de se recompor diante da pressão. É aquela cama que você tem, cara, em casa, que você bota um copo de água em cima, quando você pula em cima o copo não derrama. É essa aí. Tem gente que tem aí, né? Eu acho que o presbítero Alex deve ter uma dessa. Isso é resiliência. Você coloca a pressão, chora, daqui a pouco você está alegre de novo, né? Então Noemi se levantou depois de uma grande crise. Deus está dizendo para a igreja: se levante, ainda que a crise seja grande. O teu Deus é o Deus que te faz mais forte do que a crise. Terceiro, sem manipulação emocional. Então Noemi, ela não se fez de vítima diante das suas noras, pelo contrário, amém? Ruth e Orfa é que decidiram acompanhar a sua sogra, mas quando elas começaram a viagem, a Bíblia diz que Noemi decidiu liberar as suas noras para voltarem à casa dos seus pais. Ela era uma mulher de idade avançada, era uma mulher que precisava de ajuda, era uma mulher que dependia muitas vezes da ajuda dos outros para fazer determinadas coisas, mas ela não pensou em si mesma, ela pensou primeiro nas suas noras. Que coisa tremenda, né, irmãos? Como está difícil encontrar pessoas assim, que pensa primeiro nos outros, depois em si mesmo. Não, aqui não são as filhas de Noemi, aqui são as noras de Noemi. Tem sogra que, se pudesse pegar, né, pegava a nora de jeito. Noemi não, se preocupou mais com a nora do que consigo mesmo.
e ela manda que elas voltem. Noemi assumiu sua condição pessoal. Ela não apelou para os sentimentos das noras, não fez apelo sentimental, não sequestrou as suas noras emocionalmente. Não, ela não se fez de vítima. Amém? Ela assumiu a sua condição. E esse tipo de atitude, esse tipo de postura, de conduta é importante, é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis. Relacionamento onde uma pessoa sequestra a outra, onde uma pessoa, se você me abandonar eu vou morrer, e a pessoa fica naquele relacionamento. Ou então o namorado que diz para a namorada: prova que tu me ama. Aí já sabe, né, o que ele quer? Prova que você me ama. É isso aí. A mulher, a menina, às vezes não vigia. Então não, Noemi não fez, não manipulou as suas noras emocionalmente. O pecado não escolhe idade. Pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladoras. Cuidado com pessoas manipuladoras. Pessoas vão fingir situações para te manipular, porque elas sabem que quando ela chora, você se derrete. Sabe que quando fala determinada coisa, aí você prontamente, não, tá bom. As pessoas vão usar isso para te manipular. Não seja manipulável, e também não seja alguém que manipula as pessoas. Amém? Noemi foi uma mulher madura, estava construindo um relacionamento saudável. Segunda parte, a convicção amorosa de Ruth. Primeiro, esta amizade era uma amizade provada e aprovada. Orfa amava Noemi, mas o seu sentimento e a sua força moral não eram tão fortes quanto os de Ruth. Na primeira proposta, para que ela voltasse para sua terra, Orfa abandonou a sua sogra e voltou para Moabe. E Ruth disse: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Ruth se apegou à sua sogra, e a firmeza e a entrega de Noemi novamente se revelam. Ela insiste para que Ruth vá junto com Orfa, mas Ruth disse: não, eu estou contigo. A atitude de Noemi extraiu o que havia no mais íntimo de Ruth, uma convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé no Deus de Israel. Amém? Então nós vamos extrair duas lições: convicção de fé e a prática do amor. Glória a Deus. Convicção de fé e a prática do amor. Ela declara fé no Deus de Noemi e declara a sua fidelidade à sua sogra. Aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Cuidado com as pessoas com quem você faz aliança. Quando você se alia às pessoas, quando você faz amizade com pessoas, você compartilha de quem ele é, do que ele tem, do que ele faz. Já dizia minha mãe: quem se mistura com porcos. Pronto. Cuidado com quem você se relaciona. Amém? Pastor, mas eu quero ganhar ele. Ganhe primeiro, para depois você abrir seu coração. Não estou falando de casamento não, viu? Vai procurar dentro da igreja, viu? Procure na presença de Deus. Amém? Porque jugo desigual Deus não aceita. Jugo desigual é pecado. Amém? Glória a Deus. Então, as verdadeiras amizades resistem às mais intensas provas. Deus colocou Ruth à prova e ela foi aprovada.
Glória a Deus. Segundo, a amizade em meio à adversidade. A convicção de amor que Ruth tinha é surpreendente. Provérbios 17 diz que o amigo ama em todos os momentos e na adversidade é um irmão. Ô glória! Tem gente que te ama só quando você está com dinheiro no bolso. Quando está sem dinheiro, ó, ele desaparece. Tem gente que te ama quando você está cheio de saúde, quando você está doente, e desaparece. Mas Provérbio 17 vai dizer que o amigo ele ama em todos os momentos. E no momento mais difícil da sua vida, ele não é apenas um amigo, ele é um irmão. Glória a Deus. Então, Ruth estava assim, disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sua sogra. Então, ela vai usar estas expressões: onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. Onde quer que morreres, morrerei eu. Ela estava disposta a ir às últimas consequências por Noemi. Vocês acham que Ruth sabia o que Noemi tinha para oferecer para ela? Vocês acham assim que, não, Ruth, através de Noemi, eu vou casar com o dono da fazenda. É por isso que ela foi tão fiel à sua sogra? Ela nem imaginava. Mas é tão bom você investir em pessoas que têm Deus na vida, porque o Deus que habita na vida daquela pessoa é poderoso para nos surpreender. Aparentemente Noemi não tinha nada para oferecer para Ruth, mas lá no final, por causa de Noemi, Ruth se casou com o dono da fazenda, o homem mais rico de Belém. Olha que coisa linda. Deus é fiel, irmãos. Então, esta aliança não foi uma aliança feita por interesse, mas por um amor puro e verdadeiro. Demonstraram um grau de companheirismo e comprometimento. E isso não ficou somente em palavras, transformou-se em atitudes concretas por toda a vida. Os dias se passaram, os anos se passaram, e aquele amor permaneceu o mesmo. Nós estamos vivendo em um tempo de individualismo, um tempo de egoísmo, onde pessoas buscam apenas o seu próprio bem, buscam apenas o seu bem-estar, aleluia. Mas nós temos que entender uma coisa: há um princípio de entrega para aquele que serve a Jesus, o princípio que Jesus nos ensinou lá na cruz do Calvário. Ele entregou o seu sangue na cruz do Calvário para salvar a nós, aleluia. A Bíblia diz que ninguém ama mais o outro do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E outro texto vai dizer que Deus provou o seu amor por nós quando entregou o seu único filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então há um princípio de entrega sem interesse. Mas Jesus, a história dele acabou no Calvário? Não. A Bíblia diz que ele recebeu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome dele se prostre todo joelho dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, nesta entrega, sem querer nada em troca, no propósito de agradar a Deus, no propósito de demonstrar o amor àquele que precisa, e aquele que Deus colocou do nosso lado, o próprio Deus vai nos recompensar. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: não há quem deixe pai, mãe, irmãos, dinheiro, fazendas, por amor de mim, que não receba 100 vezes mais nessa vida e na outra a vida eterna. Deus é um Deus que dá recompensa. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Galardão é recompensa, tem recompensa de Deus. Glória a Jesus. Quando você deixa de esperar a recompensa do homem e passa a esperar a recompensa de Deus, o resultado é maior do que aquilo que você imaginava. Então,
Ruth não fez isso por interesse, ela nem imaginava os frutos que ela colheria. Então vale a pena seguir os princípios de Deus. Aquele negócio de dê a outra face, vale a pena. Aquele negócio de se forçar você a andar 1 milha, ande 2, vale a pena. Aquele negócio de perdoar quem te ofendeu, vale a pena. Quantas? 7? Não, 70 vezes 7, ou seja, sempre perdoe, vale a pena. E tudo que Jesus ensinou, apesar de muitas vezes ser muito difícil, e se não fosse o Espírito Santo, o próprio apóstolo Paulo vai nos ensinar que o que vem de nós é só o mal. Tudo que há de bom em nós vem através do Espírito Santo que habita em nós. Então nós não temos glória no bem que fazemos, toda a glória do bem que fazemos é para Ele. Se eu faço bem, é glória para Ele. Se eu amo meu irmão, é glória para Ele. Se eu perdoo meu irmão, é glória para Ele. Se eu me dedico à obra, é glória para Ele. Todo o bem que eu faço, nada é minha glória, é tudo para a glória dEle. E quando eu vivo os princípios de Deus, eu vou ser recompensado pelo Deus que criou os princípios. Terceiro, é um amor prático. Não é apenas um amor de sentimento, mas é um amor de atitude. Amém? Deus não se move por sentimento, Deus se move por atitude. Então, o amor prático, chegando a Belém. Ruth não ficou parada, ela não ficou esperando cair do céu, porque como um pastor já dizia, que do céu só cai chuva, do céu só cai chuva, irmão. Então ela não esperou que caísse do céu a sua bênção, ela encarou a realidade, ela se levantou, ela se prontificou e foi trabalhar, ela se ofereceu para trabalhar de forma humilde, de forma penosa, ou seja, difícil. Ela não foi trabalhar com coisas simples, ela foi catar milho na fazenda, ela foi se expor ao perigo de ser assediada por outros homens, ela colocou a cara a tapa, ela demonstrou o seu amor, não por sentimento, mas por atitudes. Tem gente que ama a Deus, mas sua atitude não demonstra isso. As nossas atitudes não demonstram o tamanho do amor que nós temos. Jesus entrou, olha só, na casa de um fariseu, e quando ele estava lá na mesa, de repente chega uma mulher com um vaso de azeite, derrama aquele vaso. Primeiro ela chora aos pés de Jesus, lava os seus pés com as suas lágrimas, enxuga com os seus cabelos, aí ela derrama o perfume, começa a beijar os pés de Jesus. Aí o fariseu disse: ei, se ele fosse profeta, saberia que essa mulher é pecadora. Jesus disse: Simão, entrei em tua casa, tu não me deste água para os pés, mas essa lavou os meus pés com as suas lágrimas. Você não me deu ósculo, mas ela está beijando os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com unguento. Aí Jesus disse: a quem é pouco perdoado, pouco ama, mas a quem é muito perdoado, muito ama. Então o tamanho do amor daquela mulher foi demonstrado através das suas atitudes. E hoje nós vamos aprender não apenas a sentir amor, mas a praticar o amor. Pergunta para o irmão que está do teu lado, dá uma cutucada nele e diga assim: tu me ama mesmo? Glória a Deus. Eita, hein? Então vamos lá. Então Ruth não ficou parada, ela tomou uma atitude. O tempo já acabou, então vamos pular aqui. Ela trabalhou nos campos de Boaz, Deus a abençoou. Terceira parte, a convicção da mulher. Teu Deus é o meu Deus. Uma fé fervorosa, uma fé que inspira sensibilidade sob liderança. As Escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar e crer
na ressurreição de Jesus. Então, esta mulher chamada Ruth teve uma sensibilidade muito grande e demonstrou o seu amor ao Deus Todo-Poderoso, demonstrou uma fé fervorosa, uma fé que inspira. Comparem Ruth com qualquer religioso da época delas, sacerdotes da época. Jesus comparou. Jesus disse: amai ao próximo como a ti mesmo. Aí um dos homens que estavam ali perguntou: quem é o meu próximo? Aí Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. Passou um sacerdote religioso, quando viu o homem caído no chão, que tinha sido vítima de um assalto, estava à beira da morte. O sacerdote, que era um homem religioso, passou de largo. O levita passou de largo. Aí veio um samaritano, que era inimigo de judeus, foi lá, passou azeite em suas feridas, colocou na sua cavalgadura, levou para a hospedagem, pagou a hospedagem, diz: olha, pode gastar o que for necessário, e que se vocês gastarem a mais, eu darei quando eu voltar. Então, um bom samaritano não era um religioso daquela época, e mesmo assim fez muito mais do que os religiosos. Não adianta eu carregar a Bíblia debaixo do braço, e quando a oportunidade de demonstrar o meu amor aparecer, eu fazer vista grossa. Não, o amor é prático. Esta fé desta mulher é uma fé que inspira, é uma fé fervorosa, amém? Uma sensibilidade. E nós vamos aprender essas duas coisas com Ruth e Noemi. Conclusão da nossa lição: o relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Em um mundo tão narcisista, vocês conhecem a história de Narciso, né? Narciso, ele olhava a sua própria imagem e dizia: ó, como eu sou bom, como eu sou bonito. As pessoas só enxergam bem em si mesma. O Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. O segundo é na nossa igreja local. Amém? Então, eu quero convidar você. Existe uma pessoa que você ama muito? Quem tem alguma pessoa que você ama muito, levanta a mão assim. Tem várias, né? Essa semana, escute, essa semana você vai tomar uma atitude de amor por alguém que você ama muito. Escolhe alguém e você vai tomar uma atitude de amor. Ah, pastor, eu amo, ele sabe que eu amo ela, né? Amo ela. Ela sabe que eu amo ela. Da galinha. Não é isso que eu estou falando não, tá? Eu estou falando de atitude. Eu estou falando de demonstração de amor. Então essa semana você vai aqui, você vai tomar uma atitude de amor por alguém que Deus colocou na sua vida. Não sei se você vai comprar um presente, eu não sei o que você vai fazer. Você vai fazer alguma coisa que você nunca fez na sua vida para demonstrar o amor por essa pessoa que você diz que ama. Tá? Não sei se é um amigo, se é a mãe, o pai, se é o irmão, se é seu esposo, seu cônjuge. Mas você vai tomar uma atitude essa semana, e eu vou escolher alguém aqui, né, na próxima quarta-feira, para contar o testemunho. O que você fez e qual foi o resultado, amém? Glória a Deus. Pastor Geraldo, em nome de Jesus. Amém, mas vamos ficar de pé, querido Deus, amado Pai. Oi? Tem alguma coisa aí? Amém. Querido Deus, Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos conduz debaixo da Tua potente mão. Obrigado mais uma vez que aprendemos ou trazemos recordação esta noite, meu Senhor, que muitas das vezes pode estar esquecido sobre o amor, sobre a amizade, o relacionamento, a fidelidade, meu Senhor, para com meu Senhor, a senhora e a sogra, Pai, para com esposa, esposos, filhos, Pai, tomando as Tuas mãos, Pai, essa noite,
E o Senhor nos ensine a cada dia, porque devemos aprender com o Senhor. E aprendermos que cada dia temos que trazer uma mudança. E só podemos conseguir isso através da presença de Jesus em nossa vida. Deus, dá uma noite de paz. Pai, porque o Senhor é Deus que cuida de cada um de nós. Pai, já te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre toda a igreja, e toda a igreja diz: somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. As irmãs que vão cear, amém? Permaneça no templo em nome de Jesus.